Vamos falar sobre o desenvolvimento da internet. A ARPANET começou a ser usada no auge da Guerra Fria para os soldados se comunicarem de uma base a outra. Em 29 de outubro de 1969 ocorreu a transmissão do que pode ser considerado o primeiro e-mail da história. O texto desse primeiro e-mail seria login, conforme desejava o professor Leonard Kleinrock. Mas o computador que recebia a mensagem parou de funcionar após receber a letra O. Já na década de 1970, a União Soviética e os Estados Unidos entraram naquilo que a história se encarregou de chamar da coexistência pacífica. A ARPANET começou então a ser usada por universidades, mas ela começou a ter dificuldades em administrar todo esse sistema devido ao grande e crescente número de localidades universitárias contidas nela. Foi então que eles dividiram entre MILNET, que era usada para os fins militares, e a nova ARPANET, que era usada pelas pessoas para se comunicar. Depois de um tempo, eles passaram a chamá-la de Internet. Por fim, vale destacar a grande popularização da internet na década de 1990 até 2003. Cerca de 600 milhões de pessoas estavam conectadas à rede. Em junho de 2007, se aproximou de 1 bilhão e 234 milhões de usuários. A ARPANET começou a ser usada no auge da Guerra Fria para os soldados se comunicarem de uma base a outra. Em 29 de outubro de Promovido ao topo do serviço de processamento de informação na DARPA, Robert Taylor pretendia realizar as ideias de Licklider, do sistema de rede interconectado. A primeira conexão ARPANET foi estabelecida entre a Universidade de Califórnia em Los Angeles e o Instituto de Pesquisa de Stanford, no dia 29 de outubro de 1969. Baseado em ideias desenvolvidas na LoRaNet, o ARPANET evoluiu rapidamente. O desenvolvimento da ARPANET foi centrado em torno de processos RFC, ainda usado atualmente para ofertar e distribuir protocolos de internet e sistemas. O desenvolvimento da ARPANET foi centrado em torno de processos RFC, ainda usado atualmente para ofertar e distribuir protocolos de internet e sistemas. A rede de trocas de pacotes Secrets foi uma rede de pesquisa francesa feita e dirigida por Louis Pouzin, demonstrada pela primeira vez em 1973. Foi desenvolvida para explorar alternativas para design ARPANET inicial e para dar suporte a pesquisas de rede em geral. Foi a primeira rede a fazer dos hospedeiros responsáveis pelo transporte confiável. Promovido ao topo do serviço de processamento de informação na DARPA, Robert Taylor pretendia realizar as ideias de Licklider, do sistema de rede interconectado. NPL. Em 1965, Donald Davis, da National Psychical, propôs uma rede nacional de dados baseada em troca de pacotes. A proposta não foi aceita nacionalmente, mas em 1970 ele desenhou e construiu a rede de troca de pacotes Mark I, para conhecer as necessidades do laboratório multidisciplinar e provar a tecnologia sob condições operacionais. Em 1976, 12 computadores e 75 dispositivos terminais foram juntados e mais foram adicionados até a rede ser substituída em 1986. Em 1973, Robert Kahn da DARPA e ARPANET e Vin Cerf da Universidade de Stanford trabalharam com uma reformulação fundamental, onde as diferenças entre os protocolos de rede eram escondidas pelo uso de um protocolo inter-redes comum, ficando os hospedeiros como responsáveis pela confiabilidade. A especificação do protocolo resultante contém o primeiro uso do atestado de termo Internet, como abreviação de Internetworking. Depois, RFCs repetiram seu uso, então a palavra começou como um adjetivo ao invés do nome que é hoje. O DARPA concordou em financiar o projeto de desenvolvimento do software, e ainda patrocinou e incentivou o desenvolvimento de implementações TCP/IP para vários sistemas operacionais. Depois programou uma migração de todos os hospedeiros de todas suas redes de pacotes para o TCP/IP. Em 1º de janeiro de 1983, data conhecida como Flag Day, o protocolo TCP/IP se tornou o único protocolo aprovado pela ARPANET, substituindo o antigo protocolo NCP. NPL. Em 1965, Donald Davis, da National Psychical, propôs uma rede nacional de dados baseada em troca de pacotes. A proposta não foi aceita nacionalmente, mas em 1970 ele desenhou e construiu a rede de troca de pacotes Mark I. Merit Network é uma organização sem fins lucrativos norte-americano para operar a rede de computadores em Michigan. Foi formada em 1966 por diversas universidades de Michigan. A sede fica em Ann Arbor, Michigan. A internet no Brasil é a RNP. No mesmo ano, o IBASE começou a testar o Alternex, o primeiro serviço brasileiro de internet não acadêmica e não governamental. Inicialmente, o Alternex era restrito aos membros do IBASE e associados, e só em 1992 foi aberto ao público.
Em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia lança um projeto pioneiro, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Existente ainda hoje, a RNP é uma organização de interesse público, cuja principal missão é operar uma rede acadêmica de alcance nacional. Quando foi lançada, a organização tinha o objetivo de capacitar recursos humanos de alta tecnologia e difundir a tecnologia e internet através da implantação do primeiro backbone nacional. O backbone funciona como uma espinha dorsal. É a infraestrutura que conecta todos os pontos de uma rede. Mais tarde, em 1995, o governo resolveu abrir o backbone e fornecer conectividade a provedores de acessos comerciais. A partir dessa decisão surgiu uma discussão sobre o papel da RNP como uma rede estritamente acadêmica com acesso livre para acadêmicos e taxada para todos os outros consumidores. Com o crescimento da internet comercial, a RNP voltou novamente a atenção para a comunidade científica. A partir de 1997, iniciou-se uma nova fase na internet brasileira. Como parte desses investimentos, em 2000 foi implantado o Backbone RNP2 com o objetivo de interligar todo o país em uma rede de alta tecnologia. A partir de 2005, a comunicação entre Point of Presence da rede começou a ser ampliada com o uso de tecnologia óptica, o que elevou a capacidade de operação a 11 GB. A internet no Brasil e a RNP. No mesmo ano,